Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta quinta-feira, dia 8 de abril. E aqui você vai ficar bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui em Erechim e também na região. E para comentar essas notícias e também trazer mais informações, eu tenho aqui do meu lado meu colega Natan Bretenbach e também a Daniele Marek. Um bom dia para vocês, gente. Bom dia, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, Natan. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. A gente inicia, então, essa quinta-feira, trazendo para vocês as primeiras informações. Bom dia, Natan. Bom dia, Thay. Bom dia, a Dani. E bom dia a você de casa aí que está acompanhando. Eu lembro que você pode participar aqui do Café Bom Dia, deixando o seu recado, dizendo para a gente aí da cidade de onde você está nos vendo, também comentando sobre as notícias aqui na TV Bom Dia. Exatamente, agora vamos falar aqui de Erechim primeiramente, né? Tem uma notícia aqui da Prefeitura que é em relação aos lotes sociais. Então, para quem precisa fazer a inscrição ela termina nesta sexta-feira, a inscrição vai até o dia 30 de abril e a retirada das fichas para as inscrições do sorteio desses lotes da faixa 2 vai até, então, a próxima sexta-feira, dia 9. Mas a entrega pode ser feita até o dia 30 de abril. Os interessados em retirar a ficha de inscrição podem encontrá-la no site ou indo até a Coordenadoria da Habitação, que fica na Avenida Salgado Filho 227. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. Mais informações aqui que a gente tem é que são 334 lotes sociais em 2 loteamentos aqui de Erechim. O edital conta com lotes de 250 a 262 metros quadrados no loteamento Bem Morar, com valor máximo de quase 52 mil e lotes que vão de 175 a 319 metros quadrados no loteamento Arvoredo, no Verde, com valor máximo de quase 58 mil reais. Apesar do prazo para a retirada das fichas terminar na próxima sexta-feira, a Secretaria de Obras Públicas e Habitação, Segurança e Proteção Social prorrogou, então, até o dia 30 o prazo final para a entrega de toda essa documentação, já que, além da ficha, os interessados precisam entregar, então, uma série de documentos, né? Natan e Dani, né? Agora uma baita oportunidade aí, né? Uma baita oportunidade, os valores também, assim, digamos, mais acessíveis, né? Exato. Neste momento de pandemia. Salientando que as informações se encontram no site da Prefeitura, né, Thay? Isso, exatamente, as informações completas, com mais detalhes sobre como é o procedimento, estão aqui no site da Prefeitura. Você pode acessar, né? Inscrições para lotes sociais terminam nesta sexta-feira, para você que está em busca aí e precisa, né, de um lugar aí que está se planejando para esse ano, né? Que estamos em abril, mas não deixa de ser o início do ano também, né? Muito bem. Vamos falar de auxílio emergencial, gente, porque ano passado a gente ajudou muitas pessoas, apesar de o valor, né, não ser tão expressivo assim, mas obviamente muita gente que acaba passando necessidade, sem dúvida alguma, foi uma grande ajuda aí, né, para os brasileiros. E o auxílio pode ser consultado desde o dia 2 de abril pelo site do DataPrev. Então os trabalhadores aí devem informar o CPF, o nome completo, o nome da mãe e a data de nascimento para saber se foram incluídos no auxílio emergencial deste ano, disponibilizado pelo governo federal. Quem já recebe o Bolsa Família e é inscrito então no cadastro único não está na lista, não estará na lista do DataPrev, já que nesses casos então as parcelas estão sendo depositadas automaticamente desde que o beneficiário se encaixe nos critérios de elegibilidade do auxílio. Tá? Então os depósitos eles continuam no mesmo esquema do ano passado, né? A pessoa recebe o valor pela conta digital, inclusive tem o aplicativo do Caixa Tem, né, que a pessoa pode baixar no seu smartphone, enfim, e aí no próximo mês ela vai poder fazer esse saque desse valor depositado pelo governo. E esse aplicativo, né, que a gente vem falando desde o começo da pandemia, onde começou, então, a ser instaurada essa tecnologia a partir do governo federal, juntamente com a Caixa Econômica Federal, ele acaba sofrendo algumas instabilidades pelos vários acessos que acabam tendo, né, ao longo dos dias. Então, a gente sempre recomenda que tenha calma, que tenha paciência. É um aplicativo, então a gente sabe que tem aí os seus problemas em relação à própria tecnologia, que a gente sabe que não dá para contar sempre, às vezes acaba acontecendo algum imprevisto, mas os valores, então,
então você pode acessar e pode ver através do Caixa Tem no seu aplicativo pelo seu celular. Então, também as recomendações ou dúvidas podem ser acessadas pelo site da Caixa e também pelos telefones de contato 0800, para você, então, que tem alguma dúvida em relação a isso. E trazendo informações também desse cunho, né, de economia, Nathan e Thay. Ontem, o presidente Bolsonaro, ele acabou estando aqui na Itaipu, né, na Itaipu Binacional, ali em Foz do Iguaçu, fazendo a nomeação, então, do novo cargo do presidente da Itaipu. E assim, ele também fez a sua passagem por algumas cidades da região, né, vindo de encontro, e também esteve em Chapecó, onde ele visitou alguns políticos, visitou o prefeito de Chapecó também, e é onde deflagrou, né, contou para a imprensa que Chapecó está sendo uma cidade que vem sendo um modelo em relação a questões voltadas ao coronavírus, né? Além disso, também na própria coletiva de imprensa que ele fez, quando fez a nomeação do presidente da Itaipu, o Bolsonaro disse em relação ao preço do gás de cozinha, que pela terceira vez acabou tendo aumento só nesse ano de 2021. E ele conta assim: Bolsonaro diz que não vai interferir, mas que pode mudar políticas de preços da Petrobras. Ele chamou de inadmissível o reajuste de 39% no preço do gás natural. O presidente ainda afirmou que durante a posse do presidente da Itaipu, e que enviará um projeto de lei à Câmara de Deputados através do portal de transparência, pedindo então para que esse projeto ele seja aceito e também que esses preços sejam revistos a partir da Petrobras. O projeto vai ser encaminhado e pautado a partir do dia 15 ou 20 dias após, então, ontem, que foi a declaração que ele fez para a imprensa. E é uma coisa que a gente fala bastante aqui, né, Thay, Natan, o pessoal que nos acompanha desde os primeiros encontros do Café Bom Dia, o quanto a economia está acabando levando a gente a um desconforto em relação aos preços, tanto da cesta básica quanto cada também vez mais caros, né? Exato, tanto do gás de cozinha, agora também a questão da gasolina, né? Então a gente vê que a nossa economia brasileira ela está sofrendo alguns impactos também causados pela relação da pandemia, claro, mas que a gente vê isso no bolso do trabalhador. Quando a gente vai no mercado, ou vai abastecer o carro, ou precisa comprar um gás de cozinha, a gente vê que os preços estão com uma variação muito grande dos últimos anos, né, gente? E daí a gente observa o seguinte, Dani, a gente estava falando antes do auxílio, mas tudo se encaixa nessa parte da economia. Imagine você, mulher de família, receber por mês do governo R$ 375, que é esse valor que as pessoas vão receber em 4 parcelas. Claro que isso, durante a pandemia, no passado, que estava um pouco mais estável, a gente teve valores maiores, né? Com a pandemia, a economia, então, ela acabou não tendo muita flexibilização para o comércio, então, obviamente, esse valor ia diminuir. Mas você imagina R$ 375 por mês para uma mulher que é chefe de família, um homem, enfim, isso é um valor, assim, muito baixo, né? Famílias com 2 ou mais pessoas, exceto aquelas mães chefes de família, vão receber R$ 250. E para quem mora sozinho, claro que isso tudo se encaixa devido à renda, R$ 150 para quem mora sozinho. Então, são valores assim que acabam ficando um pouco batidos, né? Mas, claro, o auxílio do governo sempre bem-vindo. A gente falava também do Jair Bolsonaro, presidente, e teve novas trocas com o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Teve novas trocas em 2 instituições, na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal. Então, o presidente anunciou a troca do comando das 2 instituições. O delegado Paulo Maiorino vai substituir o atual diretor-geral, então, da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, já na PRF. Quem assume é Silvinei Vasques, no lugar de Eduardo Ágio. Olha só, e agora a gente fala também de quem está participando aqui conosco, né? Agora, 8h42, nós temos aqui a participação da Ivânia Galina, que está sempre ligadinha aqui conosco, acompanhando todas as informações. E também eu já lembro você que você também pode participar aqui do Café Bom Dia, trazendo informação, trazendo o seu comentário. E se você quiser também, acho que é uma ideia legal, Natan e Dani, se a pessoa quiser tirar uma foto do seu café, claro, que realmente está tomando café aqui com a gente, pode tirar uma foto do seu café, colocar ali, compartilha conosco para contar como é que está sendo essa quinta-feira, né?
Então, agora eu vou falar daqui de Erechim também, é uma informação aqui da Prefeitura Municipal em relação aos produtores que têm muito excesso, digamos assim, de fruta, e essas frutas muitas vezes acabam ficando guardadas e acabam estragando. Tem um projeto bem interessante que essas pessoas elas podem doar essas frutas para a campanha do Mesa Brasil. E essas frutas elas serão destinadas para as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, quem tem pomar e horta em casa e às vezes não sabe o que fazer com a grande quantidade de itens que amadurecem, ao mesmo tempo pode ajudar então o Mesa Brasil Sesc. O programa ele recebe alimentos desde que estejam em condições de consumo e distribui para as entidades sociais, né, que estão cadastradas. Essa colheita ela pode ser feita então por um proprietário da equipe do Sesc aqui de Erechim, ou quem preferir também pode levar esses produtos até a sede do programa, né, deve fazer a entrega na Rua Silveira Martins, 583, na Sala 1, e já os agendados para coleta no local podem ser feitos pelo telefone 3522 8076. A nutricionista ali do Sesc, a Tarline, ela explica que qualquer quantidade de alimentos já é bem-vinda e fortalece a campanha. Ela diz o seguinte: não há um número específico de doação por pessoa. Cada um está livre para doar e contribuir, né, com o que tiver. Desta forma, vai fortalecer o projeto cada vez mais, né, para as pessoas e também para as instituições. Eu acredito, né, Dani e Natan, é uma ação bem importante nesse momento. A gente falava agora há pouco, né, vocês comentavam que o auxílio emergencial é um valor menor, né, e o valor dos alimentos cada vez assim mais alto. E essa questão das frutas também, né, que ajuda na nossa alimentação, fortalece a nossa imunidade, e muitas pessoas também às vezes não conseguem comprar, né? Acabam comprando mais os alimentos mais pesados, que a gente diz, que é o feijão, o arroz, a carne, às vezes nem a carne, porque a carne ela tá com um valor também bem alto, né? Então, às vezes tem pessoas que se tem e consegue ajudar, eu acredito que é uma ação bem importante, assim, para as pessoas que precisam. Então, entre em contato com o Sesc, que ou eles vão buscar, ou você também pode trazer e a gente consegue ir se ajudando nesse momento de pandemia, né? Muito bem. Esse programa, né, do Sesc, o Mesa Brasil, ele acaba, né, sendo uma política pública, de alguma forma, né, do ambiente de uma instituição privada, que acaba tirando a fome de muitas pessoas aqui na nossa cidade. Por incrível que pareça, talvez não tenha a dimensão, mas existe muitas pessoas em situações de vulnerabilidade que acabam, sim, passando fome, né, por não ter o que comer. Então, essas ações, elas devem ser sendo pautadas. Ontem, o Leandro próprio, no Café Bom Dia, ressaltava que caso você tenha um projeto como esse na sua cidade, aqui na região de Erechim também, manda mensagem pra gente, fala aqui com o pessoal da TV Bom Dia, com o Natan, com a Thay, com o próprio Leandro, que a gente quer divulgar esse trabalho de vocês para fazer com que cresça ainda mais a visibilidade de ações como essa. Porque são ações como essas, né, gente, que acabam aí trazendo conforto para as famílias aqui de Erechim e também da região aqui do Alto Uruguai, né, Natan? Isso, vamos falar do Dia do Holocausto, porque Israel, pelo horário de Brasília, às 5 horas da madrugada aqui pra gente, parou, né, em celebração aí, recordando, melhor dizendo, o Dia do Holocausto. Então, diversos motoristas desceram dos seus automóveis, como já é de costume. Os ônibus pararam, né, as viagens, pedestres também interromperam as caminhadas e permaneceram em silêncio, um gesto bonito aí, né? Infelizmente, a gente teve 6 milhões de judeus exterminados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, mas é assim, para a gente não, de certa forma, confortar essas pessoas, né? Até porque as vidas elas não são recuperáveis, mas é um gesto bonito, né? Em um momento de pandemia ainda muito mais bem-vindo. E até Natan e Thay, o pessoal que nos assiste, é bom que aconteça, né? No sentido de a gente relembrar esses momentos históricos para que acabe, né, que a gente não tenha que viver novamente períodos como esse, né? Em relação ao próprio extermínio de pessoas, ao próprio silenciamento, né? Então, nesse momento que a gente se encontra em que a violência, de alguma forma, está cada vez mais forte aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, e também o preconceito, o racismo, em relação tanto da questões raciais, mas também como a intolerância religiosa, né? Então é importante a gente sempre trazer esses dados e rememorar o que aconteceu no passado para que não venha acontecer agora no presente, né?
E também falando um pouco sobre educação agora, a gente traz para vocês as informações sobre o SISU 2021. O SISU, ele abriu então as inscrições para quase 210 mil vagas em universidades públicas e privadas no Brasil como um todo. Alguns candidatos acabaram relatando que tiveram instabilidades no site do SISU, o portal SISU ali do MEC, né? Porém, as inscrições iniciaram nessa madrugada, né, de terça-feira e encerram agora na sexta-feira, dia 9. Então, para você que quer, né, se inserir dentro da universidade, do meio acadêmico, fica aí, então, a nossa informação, que até dia 9 vocês têm, então, acesso às vagas do SISU, a partir, lembrando, das notas do Enem, né? Os últimos 2 Enems, vocês podem, então, estar concorrendo a vagas dessas 210 mil, né, nas universidades públicas e privadas, ressaltando que é uma ação do governo federal já há alguns anos e que também fornece para que a educação esteja continuando, né, que vocês tenham educação continuada e também acesso ao ensino superior. Verdade, bem importante, Dani, o que tu está falando aí, nesse momento em que a gente vê a economia afetada, né? As aulas acontecendo de uma maneira bem diferente. Eu acredito que esses programas, a gente também pode destacar essas ações positivas que acontecem, né? E esses programas como o FIES, o ProUni, o SISU, são um meio de entrada, né? Para muitas pessoas entrarem na universidade, né? Muitas vezes, ou assim, com a metade do valor, ou às vezes com uma bolsa integral, né? Com um curso inteiro gratuito. Então, é uma ação bem importante aí para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, quer se qualificar, né? A gente fala que esse momento de pandemia é um momento muito difícil também, mas a gente conseguiu acompanhar muitas pessoas se reinventando, né? Se inovando, tentando se reerguer, né? Sobreviver nesse momento que é tão difícil, né? Então, acredito que essas informações, elas são bem relevantes, assim, para a gente conseguir se ajudando, né? E refletir um pouco. Gente, tem 2 Marias nos acompanhando, Maria Adelaide e também a Maria Somenze. Muito obrigado pela participação de todos vocês, o pessoal que também está curtindo e compartilhando o Café Bom Dia. Vamos falar de outra notícia, porque olha que um gesto muito bacana, um cozinheiro está escrevendo recados para aqueles pacientes que estão internados, os pacientes brasileiros que estão internados com a Covid-19, isso em um hospital lá em Mato Grosso, em Rio Verde, Mato Grosso, no estado de Mato Grosso do Sul, né? E ele basicamente ele está escrevendo nas marmitas e deixando mensagens positivas para esses pacientes que vão fazer as suas refeições e acabam lendo, então é uma forma de também confortá-los, né? E desejar aí melhoras na recuperação. Esse é um gesto, claro, muita coisa acontece, a imprensa acaba não divulgando, e isso é um gesto que a gente precisa divulgar. E assim como no hospital acontecem muitas coisas, muitos gestos, pequenos gestos, mas que vêm de bom coração, de solidariedade a essas pessoas e às famílias também desses internados com Covid, que estão passando por um momento tão difícil. E a gente deseja a todos os brasileiros também melhoras e que possam também ser confortados de alguma forma, né, seja por parte dos familiares, do pessoal do hospital que cuida das pessoas com tanto carinho. Exatamente, uma informação bem importante. Ontem, Dani e Natan, eu conversava com o diretor executivo do Santa Terezinha, né? E ele falava que nessa Páscoa a quantidade de mensagens que eles receberam, a quantidade de ações, né, que o hospital assim também está recebendo, está sendo assim fundamental para ajudar as equipes na saúde física e mental, né? Eu perguntei para ele como que está a saúde física e mental dos profissionais da saúde, tanto médicos quanto enfermeiros e todo o quadro que trabalha junto. E ele disse, olha, que é um momento difícil, claro, ele não vai dizer que, né, estão bem, digamos fácil, assim, né? Que está fácil, mas ele disse que eles estão preocupados sim, muitas vezes eles estão estressados sim, né, é uma correria sim, mas ele disse assim que o que está dando força para eles continuar é o apoio da comunidade, é a união das pessoas e também de ações assim como essas, como tu comentavas, Natan, de solidariedade. E ele citou também, Dani, o caso daquela menina, daquela jovem que doou as suas economias para o hospital, né, doou os seus R$200. E ele disse assim que são ações como essa que fazem, né, eles terem força, porque imagina, né, Dani, numa época em que agora o quadro está bem, né, eles conseguiram contratar pessoas, né, não está faltando profissionais, pelo que ele me disse, né, conseguiram
contratar equipes que faltavam, né? Semana passada também houve uma falta de medicamentos, mas agora eles já conseguiram, assim, digamos, recuperar, já receberam do Estado, né, uma quantidade de medicamentos. E, claro, eles têm outras preocupações, mas essa união aí, as pessoas ajudando também, que dá força para que eles continuem tendo essa luta diária, né? Claro, então... e é importante a gente falar também, tá, e Dani, o pessoal de casa, que boa parte, e isso vai meus parabéns aí a todos os professores, coordenadores das escolas, de todos os âmbitos, municipal, estadual e privadas, que dão essa iniciativa aos estudantes. Essa jovem, inclusive deficiente visual, que teve esse gesto muito carinhoso com o Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim, doar parte do seu dinheiro, foi um projeto de uma escola onde que ela estuda. E isso é muito bacana, os professores também incentivarem essas maneiras positivas, né, para a gente ter na sociedade pessoas que pensam diferente, né, pessoas que olham para o lado do problema do outro, mas que tentam solucionar de alguma forma, e se não podem solucionar, pelo menos que agradem, né, que confortem de alguma maneira. A gente fala muito aqui, hoje eu falei muito na palavra conforto, mas eu acho que é um momento que a gente precisa disso em todos os âmbitos, não apenas para os profissionais de saúde, né? E aí, Natan e Thay, pessoal de casa também, a gente vê que nesse período de pandemia, anterior a ele, a gente tinha aquela ideia de que a gente precisa cuidar de si próprio, né? De si próprio, do individualismo. Entretanto, agora, a partir da pandemia, a gente viu que se nós como um todo, se nós como uma grande sociedade, com um grande grupo, não cuidarmos uns aos outros, acaba acontecendo o que a gente viu nos últimos meses, né? A pandemia se alastrando, continuando os casos. Então, o cuidado não é só comigo, ou com o Natan, ou com a Thay, ou com o meu grupo de amigos ou familiares, né? É um cuidado que ele se expande para todos os aspectos da sociedade. Todos os lugares de trabalho, o olhar sobre o pessoal que trabalha no mercado, sobre o pessoal que trabalha na saúde. Então, a gente tem que relembrar, né, da palavra empatia sempre, né? A gente precisa ser empático com os outros, cuidando de si, mas também preservando a vida do outro. Então, é importante ressaltar realmente essas ações. Semana retrasada, se não me engano, eu saí aqui do jornal e desci até a minha casa caminhando, e eu vi nos posts do centro algumas frases que diziam assim: o seu dia pode não ter sido muito bom, mas amanhã vai ser melhor. Estamos num momento difícil, mas lembre-se que você tem alguém para acreditar em você, que é você próprio. Então, pequenas frases, às vezes, que mudam completamente o dia da pessoa. Ou também que fazem com que a gente reflita que, por mais que a gente tenha algum problema, que hoje o meu dia não foi tão bom, hoje aconteceu, quebrou meu celular, a gente tem que ter noção de que tem problemas muito maiores acontecendo no mundo. E que exatamente o que o Natan falava agora, né? A gente tem que ter esse olhar com mais cuidado, né? Um olhar que seja de alguma forma caridoso, né, gente? Exatamente. Agora vamos falar de uma notícia bem positiva aqui também. Olha só, a Mega Sena vai sortear hoje um prêmio de 22 milhões. Então, o nosso momento. Vamos fazer as nossas apostas. Importante. Aí. Então, as apostas, elas encerram, às 19 horas, né? A partir do horário de Brasília. Então, nesta quinta-feira, o prêmio, como falado, 22 milhões. E as 6 dezenas do concurso, 2.360 serão sorteadas a partir das 20 horas no espaço Loterias Caixa, localizado no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19 horas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou também pela internet. A cartela com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Então, já pensou? Poxa, R$ 4,50 de investimento. As moedinhas que a gente deixa perdido nas bolsas ou na carteira, né? R$ 4,50 a gente pode virar ali o novo milionário ou milionária brasileira. E num momento muito bem-vindo, né? Digamos assim, no momento que todos estão precisando. Então, fica aí a informação. Essa informação é da Agência Brasil, né? A respeito da Mega Sena. E vamos aguardar, né? Vamos ver quem será o sorteado. Tá aí Jacir Martarello também nos acompanhando. Ele diz o seguinte: bom dia, feliz quinta-feira para você também, Jacir, para toda a família e a todos vocês que estão nos acompanhando. Gente, vocês acreditam que o coronavírus pode atingir os animais? E isso está acontecendo. A gente teve a Rússia, que foi o primeiro país a desenvolver uma vacina contra o coronavírus em animais. Só que detalhe, o animal, o cachorro ou o gato, ele não transmite para o ser humano.
Covid-19 em animais ela existia muito antes dessa pandemia. O que acontece? Nos primeiros dias, os primeiros 60 dias, quando os animais, todos os tipos de pet, eles nascem, eles recebem um protocolo de vacinação. Essa vacinação ela é feita em 3 etapas, com dois tipos de vacina e que deve ser mantida regularmente por 21 dias neste intervalo. Mas o que acontece? Esse coronavírus que a gente tem agora para seres humanos, os animais eles não transmitem e não tem, por enquanto, comprovação científica de que o coronavírus que atinge os humanos esteja também atingindo os animais. O que acontece é que, digamos assim, como em qualquer objeto que a gente toca, a gente tem que tomar os cuidados de, logo depois, higienizar as mãos, enfim, colocar a máscara. A mesma coisa é com os pets. O certo deveria. Eu estive conversando essa semana com o médico veterinário, mas é muito difícil a gente não abraçar, não beijar os nossos cachorros, enfim, gatos, todos os animais. Mas qual que é o cuidado? Se a pessoa tem coronavírus, né, o coronavírus humano, e ela está dentro da sua residência, residindo também com ela o seu animal, o correto, o adequado, e é o que os médicos veterinários recomendam, é que esse animal ele não receba outras pessoas, assim como a família. Então o animal sim, ele tem que ficar em quarentena. Em Hong Kong, no ano passado, no início da pandemia, a gente teve o primeiro caso de coronavírus em um animal que ficou em 14 dias numa clínica veterinária, fazendo diversos testes, enfim, foi comprovado que esse animal ele pegou o coronavírus da sua dona. Mas isso assim é uma comprovação do pessoal lá de Hong Kong, não tem comprovação científica ainda sobre isso, né? E a recomendação, então, se precisa levar ao veterinário, que seja evitado caso o círculo familiar tenha coronavírus. Então, esse animal, sim, ele tem que ficar em quarentena. Mas o que acontece? Se a gente toca um animal, o cachorro, meu cachorro, por exemplo, eu pego ele, aí depois eu repasso para a Tayane. O certo não seria se eu tiver infectado pelo coronavírus. Claro que a gente tem pessoas assintomáticas, muitas vezes elas nem sentem os sintomas do coronavírus, mas é importante a gente também tomar esse cuidado, né, para aí não infectar outras pessoas por meio dos animais. Tá aí informação. E Natan, tá, e o pessoal que está nos assistindo também, a gente traz agora uma informação relacionada também ao coronavírus, porém uma informação que traz ainda mais um pouquinho de um suspiro de esperança aqui para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul, o nosso estado, ele deve receber mais de 301 mil doses de vacina contra a Covid-19 nas próximas horas. A Secretaria, né, de Saúde ela ainda não divulgou em que horário do dia vai estar chegando essas vacinas aqui para o nosso estado e nem também como vai ser a distribuição para os municípios. Mas então já fica o alerta que a gente vai ter mais vacinas chegando e consecutivamente também chegando aqui para a nossa cidade de Erechim e para a nossa parcela aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho. Uma notícia boa, né, pessoal? Que traz também ali, a gente vê que aqui no Rio Grande do Sul está avançando muito a vacinação, né? A gente vê que os grupos prioritários já estão sendo vacinados. Aqui em Erechim a gente já tem a segunda dose de vacina sendo aplicada, então trazendo esse conforto, né? Como o Natan falava, para a nossa população. Isso também faz com que a gente veja que as políticas aqui de saúde da nossa região estão sendo cumpridas, né? Os protocolos estão sendo feitos para a vacinação acontecer e também para que a gente estanque a pandemia do coronavírus na nossa região, né, pessoal? E lembrando, né, Dani e Natan, que a vacinação contra a Covid está acontecendo nas UBSs agora para as pessoas que têm 64 anos ou mais. Então, que ainda não receberam a primeira dose, podem se dirigir até as UBSs e já conseguem fazer essa vacinação. Perfeito. Gente, agora são 9h01. O Café Bom Dia já está ficando por aqui. Tem um tempinho da gente falar do clima? Claro, tempo? Vamos falar da previsão do tempo. Vamos colocar imagens externas aqui. Por que será que a gente tem previsão de chuva para hoje ou não? Na verdade, a gente não tem imagem externa, tá? Mas você viu logo no início que o céu está limpo, né? A princípio, poucas nuvens. E nesta quinta-feira, a chuva deve seguir ou não, tá?
Olha, de acordo com a Climatempo e com a Somar Meteorologia, a princípio não. Então, hoje nós teremos um tempo firme, com abertura de sol. As temperaturas, elas ficam mais elevadas, né? Hoje, vocês perceberam que a gente não estava tão frio assim como alguns dias atrás, que estava fazendo uns 10 graus, mais ou menos. Então, a princípio, a previsão para hoje, Erechim e região, tempo firme e tempo bom. Tem informação também que nos acompanha a Tur Mendes, Janete Jesus, Vieira Moreira, também o Valdir, Viana, a Rose, a Lídia e a Ivânia Galina. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando nesta quinta-feira. Tayane. Isso aí, então, agora 9h02. Eu agradeço, então, Natan, a sua companhia aqui por compartilhar conosco as informações. Dani, também, muito obrigada pela sua companhia e que vocês tenham um bom dia. Bom dia, Natan. Bom dia a todos, né? E que a gente tenha uma quinta-feira e um fim de semana ótimo a todos. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal de casa. A gente nos encontramos amanhã a partir das 8h30 da manhã aqui na TV Bom Dia, trazendo informações sobre, para começar a sua sexta-feira, né? Sexta-feira a gente já tem aquele ânimo maior, né? Tá chegando o final de semana. Então a gente espera vocês. Até lá. Que você tenha uma quinta-feira ótima e nos encontramos amanhã, então, a partir das 8h30. Até mais.